Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de desenvolvimento para dispositivos móveis da ECT-UFRN. Voltamos aqui com o nosso aplicativo, do ponto onde paramos aqui na nossa tela de login. Fizemos o layout no último vídeo, adicionamos aqui um campo para digitar o usuário e a senha do usuário, e agora nós queremos enviar isso daqui para a nossa API e fazer a autenticação do usuário, ok? Então, pessoal, vamos começar aqui adicionando estados na nossa tela, né, para armazenar esse usuário digitado e essa senha, né? Então, a gente sabe que quando a gente quer criar um estado, variáveis de estado na nossa tela, nós vamos usar os hooks, né, do React. Então, a gente começa aqui com o nosso primeiro uso. Nós vamos criar uma variável de estado chamada user. E a função que vai alterar essa variável é a setUser, tá? Então nós usamos o hook useState e esse meu usuário aqui, ele vai começar com a string vazia, né? Ou seja, o formulário aqui que vai ser representado por esse user, ele vai começar com string vazia, ou seja, ainda ninguém digitou nada, ele está vazio. Mesma coisa com o password, não é isso? Então password, nós vamos ter o nosso setPassword também. Ele vai começar aqui com string vazia também. Então, maravilha, criamos nossas duas variáveis de estado, agora falta a gente usar elas, né? Então, vou vir aqui, ó, e vou colocar o value desse meu primeiro text input como do user, né? Então, e o segundo value aqui do password, eu vou colocar a minha variável de estado password, ok? Então, beleza, estou usando aqui minhas duas variáveis, ó. Elas estão em branco. Então, o que aparece aqui é o placeholder, né? Por exemplo, se eu chegasse aqui e colocasse qualquer coisa aqui, por exemplo, ABC, o meu usuário iria começar com ABC, né? Mas não é o caso. Eu quero que ele comece vazio mesmo. Então, vou deixar lá. Bom, vou dar aqui umas quebras de linhas para dar uma organizada, né? Agora eu quero adicionar aqui o onChange text, né? Quando eu mudar esse campo, quando eu digitar nesse campo, eu quero que a função setUser seja chamada para atualizar o meu usuário, tá? Meu usuário aqui que eu vou digitando. Mesma coisa para o de baixo, né? Para o formulário de baixo da senha. Então, quando eu digitar aqui quando eu digitar um campo no meu formulário, eu quero que a função setPassword seja chamada para atualizar essa minha variável de estado aqui de acordo com o que eu vou digitando no formulário, tá? Então vamos ver aqui, eu vou colocar aqui user e senha. Não está dando nenhum problema, aparentemente elas estão sendo atualizadas com sucesso, tá? Cada vez que eu vou digitando aqui essas variáveis de estado, elas vão sendo atualizadas e o estado vai sendo guardado de acordo com as alterações que eu vou digitando. Então, pessoal, uma vez que eu tenho aqui o meu usuário e senha digitados, eu vou querer clicar em enviar, não é isso? Então a gente sabe que o Touchable Opacity ele tem uma propriedade aqui chamada onPress, não é isso? E eu digo que quando eu clicar no onPress, eu vou querer chamar uma função, tá? Chamada de logar. Eu vou fazer o login, eu quero logar na minha API. Vou fazer uma chamada para uma das rotas da minha API que vai ser responsável por fazer a autenticação desses dados que eu vou enviar, tá? A gente vai enviar, a gente já sabe, já viu em aulas anteriores que quando a gente quer enviar algo para o servidor, nós usamos a chamada do tipo POST ou PUT, não é isso? Então nós vamos usar a chamada aqui de POST e através dela nós vamos enviar esses dados para o servidor, tá? Para a nossa API. Então essa nossa função aqui, pessoal, como é que a gente vai começar? Ela tem que ser, primeiramente ela tem que ser async, né? Porque a gente vai fazer uma chamada para uma rota, vai fazer uma chamada HTTP e a gente quer aguardar o retorno dessa chamada antes de avançar para a próxima linha, não é isso?
Então como é que a gente faz? Como é que a gente faz uma chamada? A gente viu nas aulas anteriores que a gente tem que ter um objeto aqui response que vai ficar esperando aqui por uma chamada fetch para a nossa API. A rota da nossa API que vai ser responsável pela autenticação vai ser essa daqui. mobile.sct.fn.br 3000/login, tá? Só, pessoal, que a gente aprendeu também que o fetch por padrão ele faz chamadas do tipo get, não é? E eu falei para vocês que os campos desse formulário aqui, eles vão ser enviados via post. Por quê? Porque no servidor da API, essa rota ela está implementada como post. Então não adianta eu querer vir aqui e fazer um get, tá? Não adianta eu vir aqui fazer um get, porque não vai funcionar. Ele está dizendo aqui que essa rota não pode ser feito get nela, tá? Então o que é que eu vou fazer? A gente vai ter que alterar o comportamento padrão da função fetch. Como é que a gente faz isso? A gente tem que criar aqui um objeto chamado de header options. Pode ser qualquer nome, tá? Mas um nome muito comum usado é header options. Onde eu vou dizer o método não é do HTTP que eu vou usar, que vai ser o método post. Então aqui eu estou dizendo, poderia ser get, poderia ser put. Eu estou dizendo, isso aqui vai ser um método do tipo get, tá? E eu vou dizer aqui, ó, o meu headers, tá? Um objeto headers aqui dentro, que ele vai ter um content type igual a application-json/json, porque eu vou enviar um JSON, tá, para o meu servidor. Eu vou enviar o usuário e a senha em formato de JSON, e o meu servidor lá, a minha API, vai pegar e vai acessar esses dados e vai verificar se o usuário ou senha que eu estou enviando é correto ou não, tá? Então vamos lá, nossos headers está ok e eu vou dizer qual é o corpo, tá? Qual é o corpo, ou seja, o que é o conteúdo desse meu post, né? Eu falei para vocês que eu envio coisas para o servidor, não é isso? Então aqui é onde eu digo o conteúdo, o corpo da minha mensagem post que eu quero enviar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse objeto JSON stringify, tá? O que é que eu quero transformar em string, tá? Porque antes de enviar os dados, o fetch, essa função fetch, ela requer que o corpo seja transformado em string, tá? Vai em formato de JSON, mas ele vai convertido para string, tá? Então por isso que eu uso essa função aqui para dizer o que é que vai ser enviado para o meu servidor. Então vai ser enviado o user e o password, tá? Então, pessoal, isso daqui é como se eu estivesse criando um objeto aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, JSON const JSON para ver se fica mais claro. Recebe user and password, ok? Então eu tenho aqui o meu JSON e eu posso vir aqui e colocar meu JSON aqui, tá? Stringify do meu JSON. Só que o que acontece? Como user e user aqui são iguais, tá? Eu posso simplesmente deixar assim, é um açúcar sintático, tá? Como aqui password e password estão iguais aqui, eu posso chegar e posso deixar só um password aqui. Então eu tinha colocado esse objeto aqui dentro, tinha colocado aqui, tá? Aqui eu trouxe para fora só para deixar mais fácil de vocês compreenderem o que é que está sendo feito, certo? E agora que eu tenho o meu header options feito, né, configurado bonitinho aqui, eu quero alterar aqui o funcionamento do meu fetch para fazer um post com esses dados aqui, tá? Método post, o header especificando o conteúdo isso daqui especifica o conteúdo que vai ser enviado nesse post. Poderia ser um string comum, mas eu estou enviando um JSON, tá? Aqui é o corpo, né, onde eu estou
passando o meu JSON aqui para string, né? E armazenando aqui na minha propriedade aqui, body, tá? Maravilha. Feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer, né? Nosso response vai ser aqui, vai receber o nosso retorno, né? Vai ficar aguardando, e quando a API retornar, o resultado vai ser armazenado aqui. Então, pessoal, o que eu vou fazer com esse objeto response? Quando eu receber a resposta do meu servidor, eu vou olhar o status da minha resposta, tá? Se o status for 200, tá? Em HTTP, no protocolo HTTP, quando um servidor HTTP retorna um status 200, quer dizer que a sua solicitação foi atendida com sucesso, ok? Então não ocorreu nenhum erro, a sua solicitação foi atendida com sucesso. Se vier um erro diferente, pode vir um erro um código, por exemplo, status 401. Esse status ele significa que o seu login ou usuário não conseguiram se autenticar no sistema, ou seja, provavelmente eles não existem, tá? Provavelmente o usuário existe, mas você inseriu a senha errada ou enviou os dois errados, tá? Enfim, se vier o status 200, a gente vai fazer aqui uma ação que é a ação de tudo ok, logou com sucesso, vai para a próxima tela. Mas se não foi ok, é porque alguma coisa deu errado, e a gente vai mandar aqui uma mensagem para a tela, tá? E para isso a gente vai usar aqui um objeto alert aqui do próprio React Native. E nesse objeto aqui a gente vai chamar aqui erro, vai dar um título para esse alerta e vai colocar uma mensagem aqui usuário ou senha inválidos, ok? Então, se o status não for 200, deu alguma coisa errada, tá? Não vou me preocupar qual foi o erro, pode ser vários erros, mas eu vou simplesmente dizer aqui que foi usuário senha inválido, certo? Mas se foi ok, eu vou fazer assim, ó. Se foi ok, o meu servidor ele vai me retornar um token, tá? E esse token ele vai ser usado para acessar as APIs protegidas, tá? Então, todas as APIs que nós usamos até agora, por exemplo, nós estamos muito habituados a fazer o feed, né? Você vê que essa API aqui, ela está aberta, tá, pessoal? Ela não está uma API protegida, ou seja, tem o feed, tem os stories, né? Essas APIs elas não estão protegidas, elas estão abertas, qualquer pessoa pode acessar elas sem nenhum tipo de autenticação, né? Estou acessando aqui sem nenhum outro tipo de autenticação, mas vai ter APIs, rotas nesse nosso servidor que essas rotas vão estar protegidas. E para acessar elas, nós vamos precisar passar um token, e esse token ele é obtido no processo de login, tá? Então, se a gente digitou aqui o usuário e senha corretos e clicou em enviar, o nosso servidor ele vai retornar um token, tá? Ele vai retornar aqui um token que nada mais é do que um texto, tá? Response.text. Então eu tenho que pegar o que veio na resposta em forma de texto e armazenar aqui no meu token. E eu vou fazer o seguinte, ó, e depois disso que eu tenho o meu texto aqui, eu tenho que armazenar ele no meu aplicativo para que eu possa acessar esse token nas outras telas, tá? Quando eu for acessar uma API segura que requer um token para me garantir que eu sou eu e que eu estou autenticado e que eu sou eu, vou passar esse token que é o meu identificador de que eu me autentiquei, que eu posso de fato ter acesso àquela rota, tá? Então eu tenho que salvar esse token aqui para eu acessar ele depois. Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou usar um objeto chamado de async storage, tá? Async storage. Esse async storage, pessoal, ele vai ser importado aqui, ó. Import async storage from
react-native-async-storage barra async storage, tá? Então eu vou importar isso daqui dessa biblioteca. E claro, se nós vamos importar, nós temos que instalar elas, tá? Nós temos que instalar essa biblioteca aqui. Então a gente tem que parar aqui o nosso... Vou parar aqui o meu servidor agora para instalar essa aplicação. É esse pacote aqui, tá? Vamos ver se eu parei aqui. Ainda está parando, ok. Então eu vou usar aqui o yarn add, o meu pacote aqui, async storage. Maravilha, está instalando. Beleza, instalou. Vou dar o start aqui novamente para ele voltar. Espera ele começar aqui. Enquanto isso eu vou fazendo aqui. Então eu estou aqui com o meu async storage instalado. Eu posso vir aqui e dar um await. Eu tenho que dar esse await obrigatoriamente, tá? Nesse async storage aqui ele tem que ter isso, senão ele não para. Eu tenho que aguardar ele terminar de fazer o trabalho dele antes de eu seguir para a próxima linha, tá? E vou usar o setItem. Eu vou setar um item chamado token, cujo conteúdo é o token, tá? Então vou deixar ele salvo em algum lugar aí na memória do meu celular, para quando eu quiser em outra tela acessar ele, eu vou fazer assim, ó. Async storage getItem token, tá? Se eu tiver em outra tela, eu vou fazer isso aqui, cost token recebe await async, e aí eu vou ter acesso a esse token aqui que eu deixei salvo aí na memória do celular, tá? Então beleza, tem que salvar para ter acesso depois, e depois que eu salvar, eu vou fazer assim, navigation.navigate para a minha próxima tela, que vai ser a minha home screen, né? Eu quero ir para minha home screen, beleza? Então, beleza. Eu acho que com isso aqui a gente consegue se comunicar com a API. Pode ser que tenha algum probleminha, mas eu já vou salvar aqui para ver se... Como eu parei o servidor, eu vou começar de novo aqui a aplicação, tá? Eu vou vir aqui, vou copiar o meu código, meu IP e vou tentar carregar aqui. Opa! Ou vamos tentar carregar daqui. Eu não gosto muito de clicar aqui em Run, porque o processo é um pouco mais lento. Bom, não está dando certo. Vamos voltar aqui. Vou tentar abrir de novo aqui o meu Expo Go. Bom, resolveu funcionar. Usuário senha inválidos. Usuário senha já começou dando usuário senha inválidos. Eu sei por que é. Ó, faltou eu fazer uma modificaçãozinha aqui. Que esse onPress aqui é uma função que vai chamar, tá, o logar quando eu apertar. Eu não posso deixar só o logar aqui, tá? Porque se eu deixar só o logar, assim que começar ele já vai chamar o logar. Mas não, eu tenho que passar uma função. E essa função aqui que vai chamar o logar. Beleza? E assim eu resolvo aquele probleminha ali. Então a gente já viu, por exemplo, vou digitar aqui um usuário, senha, tá? Ó, tá aparecendo aqui o meu erro, né? O título é erro, usuário senha inválidos, tá? Então tá vindo errado porque o usuário não é esse. Agora eu vou tentar o usuário correto, tá? Então esse usuário vai ser geral. Todo mundo que está assistindo essa aula vai usar esse mesmo usuário para se autenticar, tá? É o único usuário que existe. O usuário é perna e a senha é longa, tá? Então vou vir aqui, me autentiquei com sucesso. O resultado foi 200, recebi meu token, armazenei meu token e em seguida foi para a tela home screen. Para vocês verem como é o token, eu vou vir aqui e vou colocar um console.log token mais token, tá? Só para a gente ver aqui como é um token. O token é um string, pessoal, aleatória, mas essa string
ela é uma string que ela vem criptografada, tá? E o servidor consegue descriptografar e verificar se os dados que estão vindo nesse token correspondem de fato à pessoa que está querendo acessar a rota, tá? Então eu vou imprimir esse token só para vocês verem aqui o formato dele. Então tá aqui o meu textinho, eu vou colocar o meu usuário perna, a minha senha longa e vai aparecer aqui o token, vamos ver. Cadê o meu token? Handler, não. Tá, fiz alguma coisa errada. Eu vou colocar só, não sei o que é que está acontecendo de errado. Ah, é ponto .log, né? Eu coloquei ponto .long. Tinha um errinho de digitação aqui na minha função de logar, né? Então vamos tentar novamente. Perna longa. Tá aqui, ó, token. E veio essa string. O servidor me retornou essa string. Então essa string criptografada que contém vários dados do usuário, tá? Entre eles o identificador do usuário e qualquer outra informação útil para fazer a autenticação no momento em que o usuário estiver acessando uma rota protegida. Até o momento, todas as nossas rotas que nós acessamos até agora, né, incluindo os stories, incluindo o feed, todas elas nenhuma delas requer um token de autenticação. Mas nas próximas aulas nós vamos começar a usar rotas que requerem a autenticação. E a autenticação vai ser esse token aqui, tá, que vocês estão recebendo. Como é o mesmo usuário, esse token aqui ele está fixo, tá, pessoal? É um token aqui que sempre vai ser esse token aqui, porque isso aqui é uma aula só de demonstração. Esse token aqui ele vai mudando, cada vez que vocês acessam ele vai mudando. Então, se eu acessasse uma vez agora, nesse instante, vir um token. Se eu acessar daqui a 10 minutos, vai vir outro token. Por quê? Porque normalmente os tokens eles têm um prazo de validade, eles não valem para sempre, tá? E esse prazo de validade é uma data. E como essa data ela vai mudando e ela está embutida dentro desse texto criptografado, esse texto vai mudando. Mudou a data, a criptografia do texto mudou, né? Porque eu mudei um conteúdo. Então esse token, a tendência é que ele vai mudando. Mas aqui na nossa aula ele vai ser fixo, tá? É um token fixo que ele é retornado sempre que a gente digita aqui o nosso usuário, que também é fixo, e a nossa senha, que também é fixa, tá? Aqui é só para demonstração, mas é importante que vocês saibam que esse token ele vai em aplicações reais ele vai mudando a cada vez que você faz um login com sucesso, beleza? Então tá aqui, a gente conseguiu fazer a nossa tela de login funcionar, tá? Com sucesso. A gente obteve aqui o nosso token, que vai nos assegurar que nós estamos autenticados quando nós estivermos acessando rotas seguras. E a gente vai parar essa aula por aqui. Na próxima aula nós retornamos aí com mais acessos via post e agora acessando rotas seguras, tá, pessoal? Usando esse token que nós armazenamos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.